Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Somos uma instituição, uma clínica de psicologia voltada para a psicoterapia de questões sexuais, tanto de indivíduos quanto em casais. Hoje eu venho trazer para vocês uma discussão que merece bastante atenção, pois quanto mais nossa população envelhece, vive mais anos, mais vida, mais possibilidades de termos algumas doenças ocorrem. E eu quero falar hoje com vocês sobre câncer e sexualidade. Câncer é uma doença que, para muitas pessoas, ainda envolve uma certa dificuldade ou até impossibilidade de conversar diretamente a respeito. Câncer é uma doença que pode conduzir à morte ou pode conduzir a um período longo de adoecimento e um período longo de tratamento. Muitos dos cânceres têm tratamento e têm uma grande garantia de uma sobrevida. Então, quando falamos de sexualidade, devemos ponderar nessas fases todas. Primeiro, se eu pensar num adoecimento, numa doença que se torna crônica, eu tenho que compreender que existem algumas circunstâncias que se envolvem ou envolvem a sexualidade. A primeira delas, vejam que pessoas que já tinham menor atividade sexual antes de uma doença crônica, mais provavelmente terão uma diminuição e manterão uma atividade sexual com menor frequência. Pessoas que tinham mais atividades sexuais antes da doença crônica, comparado com as outras pessoas, ainda assim vão manter um grau de frequência mais alto. Então, não devemos nos enganar a ponto de pensar que a doença crônica ela vai vai diminuir de maneira drástica a vida sexual. Ela diminui, sim, mas também proporcionalmente ao que existia antes. Outra coisa relacionada à questão de uma doença crônica, e aí pensando no câncer, é o aonde e que órgãos o câncer vai atingir. Para homens e mulheres, câncer, quando acontece relacionado a genitais, diretamente afeta a vida sexual. Primeiro, afeta também porque a área afetada pode trazer mais dor, mais incômodos, mais dificuldades de se ter uma relação sexual como se tinha antes. Também é importante compreender que o significado que essas áreas genitais têm vai oferecer uma reação específica com esse câncer. Mulheres que têm câncer de mama podem desqualificar a mama enquanto erótica, inclusive porque ela é a sede de um problema e não de uma solução, não de um prazer. O mesmo vai acontecer nos genitais, em especial para os homens, se o órgão afetado, a parte afetada for o pênis. Afinal de contas, qualquer tratamento que venha a acontecer pode trazer uma outra consequência já pensada, prevista, imaginada e sofrida antecipadamente. A perda do órgão, a perda de parte do órgão, de toda maneira, algo que vai acontecer sobre o órgão. E muitas vezes uma cirurgia que vai provocar uma circunstância de tirar parte, destruir, desconfigurar aquele órgão já conhecido. Isso tem uma outra implicação para as pessoas. Quer dizer, pessoas que têm uma facilidade, sempre tiveram uma facilidade de lidar com o corpo, com as mudanças do corpo ao longo dos anos, ao longo das idades. Essa pessoa possivelmente tenha mais capacidade de uma adaptação que outra que sempre tenha tido dificuldades de lidar com o corpo.
pessoas que sempre se preocuparam demasiadamente com o formato do corpo, com ter engordado ou emagrecido, ou como o corpo se modifica ao longo do tempo, essas pessoas mais provavelmente vão se preocupar mais e vão ter mais dificuldade com a adaptação com a doença e com o tratamento, e por conseguinte, o depois do tratamento. Cada um de nós também tem formas diferentes de reagir às circunstâncias. Quando falamos de uma doença, que é uma doença que socialmente é falada como uma doença que vai produzir a morte, a maior parte das pessoas vai reagir de uma maneira depressiva, triste, de uma maneira que vai dificultar compreender a possibilidade de um futuro. Muitas vezes, isso também implica que as pessoas vão se sentir mais enfraquecidas, incapazes de fazer uma série de atividades. E veja que eu não estou me referindo a um resultado, a uma consequência física daquela doença, mas eu quero dizer a consequência emocional ou como nós reagimos à doença. Uma outra coisa, além dessa fraqueza, essa dificuldade de trabalhar, de se dedicar, é a irritabilidade. Algumas pessoas, então, podem se tornar mais irritadas frente às situações. Ora, e as pessoas que vão reagir tensas, ansiosas? Pois é. E como é que nós reagimos às dores? Pois assim que o câncer atinge um determinado tamanho em qualquer área do corpo, ele começa a produzir dores. A dor vem a partir do tamanho, que vai incomodando os órgãos vizinhos, vem pelo impedimento de funções daquele órgão ou de órgãos ao redor, e de terminais nervosos que já são ou vão estar comprometidos. Como é que nós reagimos à dor? Vejam que acabei de listar uma série de reações emocionais que trazem uma complicação para o sexo. Pois essas circunstâncias emocionais, elas não são de fato uma circunstância que vai facilitar a disponibilidade para o sexo. Não vai nem permitir absorvermos qualitativamente e quantitativamente aqueles sinais, aquelas coisas ambientais que facilitam o sexo através dos nossos 5 sentidos. Mais provavelmente, depressivamente, nós vamos ver as cores esmaecidas, as sensações que antes eram muito positivas, com sensações diminuídas. Nós podemos ter problemas específicos relacionados a essa dor, por exemplo, de limitações do próprio corpo, até com a respiração, dormir, dificuldades variadas. Mas também nós podemos ter uma série dessas reações físicas e emocionais com os tratamentos. Primeiramente, tem toda uma série de exames, momentos em que nós vamos passar ansiedades e termos dificuldades relacionadas àqueles exames, muitos invasivos, outros agoniantes em termos de espera. Exames e reexames, decisões talvez para uma cirurgia, decisões para medicamentos, decisões para tratamentos por radiação, decisões por tratamentos químicos dolorosos. Como nós vamos reagir a esses tratamentos? Uma boa parte desses tratamentos também vão interferir com o nosso desempenho físico, com o nosso bem-estar. O corpo vai ficar deteriorado. E o corpo deteriorado, ele não vai funcionar sexualmente bem. Nós precisamos do corpo funcionando bem para que o sexo se manifeste bem. Uma das preocupações, por exemplo, num casal, é como é que a outra pessoa vai reagir. Vocês sabem que é mais provável, num casal,
que se o homem tiver uma doença, tipo um câncer, essa parceira seja mais suportiva. Muitas vezes, os homens não conseguem ser suportivos, dar suporte às suas parceiras quando elas ficam adoecidas. Isso vai interferir no relacionamento do casal. Durante o tratamento, também, um e outro vão precisar de ajuda para desenvolver o tratamento. Como é que essa interação de casal vai continuar acontecendo? Porque o fator doença passou a interferir, mesmo num casal que antes tinha um funcionamento de entrosamento bastante bom. Mas agora, como é que eles vão funcionar? Enfim, conto para vocês e mostro para vocês que existem coisas que podem estar atrapalhando demais essa circunstância. Até mesmo num tratamento, um simples analgésico, que não vão ser simples, mas que precisam acontecer com frequência, eles também vão diminuir as nossas capacidades de absorver prazer sensorial. A sensação do prazer na pele, no corpo, também vai ficar diminuída. Isso provavelmente vai diminuir a capacidade do casal de trocar prazer físico, aquele que é muito importante para o nosso desejo acontecer. Muitos casais vão ter uma dificuldade enorme em criar alternativas para buscar a atividade sexual. Veja que atividade sexual não é apenas uma atividade genital, mas quando um casal desenvolveu a vida sexual baseada no genital, numa circunstância de câncer e tratamento de câncer, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma série de dificuldades em conseguir novas alternativas, porque parece que nós queremos manter sempre igual aquela atividade antes já conhecida. Existem várias coisas que um casal esquece. Normalmente, um casal, quando inicia um namoro, tem uma série de aproximações físicas muito importantes, como, por exemplo, andar de mãos dadas, ou ver TV de mãos dadas, ou manter esse contato físico simples. Isso faz parte da sexualidade. Mas depois que o casal passa a conviver cotidianamente, muitas vezes se esquece dessas coisas simples, como, por exemplo, dividir esse contato manual. Muitas vezes se esquecem de pequenos beijos ou contatos de lábio. Por que penso nisso? É uma boa e excelente demonstração de intimidade física e de intimidade afetiva, pois nós não vamos aproximar nossos lábios dos lábios de outra pessoa qualquer. Nós seremos bastante seletivos e dificultaremos bastante essa aproximação. Mesmo as pessoas que possam me dizer que podem beijar muitas pessoas, não vão beijar todas as pessoas. Existe toda uma limitação prevista. O tocar-se, o encostar-se fisicamente, seja o encostar o ombro enquanto assistem TV ou o dormir encostados, essa é uma outra dificuldade, porque afinal de contas, algumas pessoas têm dificuldades de dormir ou se movem muito durante o sono. Sim, mas podemos administrar essa ideia apenas no pré-sono. Boa ideia. E como é que esse casal desenvolve novas alternativas? Talvez desenvolver novas formas de satisfação, prazer, de diversão, de hobbies. Pois é, coisas que antes não faziam passarem a fazer. Juntos, para dividirem no cotidiano uma série de atividades que vai permitir que o casal, então, tenha mais possibilidade de viver sensações prazerosas. Muitos casais se esquecem que nessa hora talvez seja necessário buscar apoio de uma psicoterapia. Algumas pessoas precisam sim também de apoio religioso, junto de seus líderes religiosos. Outras pessoas deveriam buscar também um apoio familiar,
o apoio de determinados amigos, reservar horários durante a semana para cada dessas atividades. E mesmo com um tratamento, e mesmo com o corpo fraco, talvez ainda devêssemos. Sim, temos que pensar que o corpo precisa de alguma atividade, até mesmo para aumentar o bem-estar físico. Uma pequena caminhada até a esquina, pela calçada. Talvez uma caminhada num shopping, só para terem uma atividade juntos. Nós estamos falando de uma série de coisas que um casal pode fazer para servir de base para a atividade sexual ocorrer, mesmo numa condição de uma doença terrível. Então pense, a sexualidade tem muitas formas de expressão e não se refere apenas ao genital. E as doenças, como o câncer, podem restringir muito o que já se fazia e as alternativas são muito necessárias nessa hora. Cuidem-se. Precisando de ajuda? Procurem-nos. Nós, o Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, estamos disponíveis para ajudar em tratamento psicoterapêutico, orientações em sexualidade para indivíduos e casais. Estamos nas redes sociais. Vamos lá. Até mais.